Olá pessoal, o professor Ivan aqui, trazendo para vocês uma aula então sobre proporção, tá? Então primeiro eu vou deixar esse textinho aqui para vocês estarem lendo, tá? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para poder ler, tá? Então fala sobre a revolta dos quebra-quilos, tá? O que foi a revolta dos quebra-quilos, por que ela aconteceu? Logo em seguida aqui, nós temos algumas relações de unidades, tá? A revolta dos quebra-quilos vai falar sobre unidades de medida. Então, algumas relações aqui. Nós temos uma unidade de medida chamada braça, tá? Hoje em dia ela não é mais muito utilizada. A braça, ela corresponde a 2,2 metros, tá? Nós temos também a libra, que é uma medida de massa. Uma libra equivale a 0,459 kg. E nós temos o quartilho, que é uma unidade de volume, ou seja, um quartilho equivale a 0,703 litros, tá? Essas unidades aqui, elas não são mais muito utilizadas, tá? A gente utiliza essas aqui que são unidades padronizadas, unidades que o mundo inteiro conhece e utiliza, tá bom? O que vem a ser, então, a razão? Tá? Primeiro termo que a gente vai estudar aqui. A razão nada mais é do que um jeito de você relacionar uma medida com outra. Por exemplo, nós podemos escrever uma razão para relacionar a medida em braça e a medida em metro. Tá? Como é que fica, então? Uma braça vale 2,2 metros. Tá? Então, a gente pode escrever, uma das formas é escrever em forma de fração, tá? Só que a gente não lê como a gente lê uma fração. Isso aqui a gente lê 1 para 2,2. Outra forma de escrever também é nessa forma aqui, ó. 1, 2 pontinhos, 2,2. Tá? A gente lê da mesma forma, 1 para 2,2. Ou seja, uma unidade em braça correspondem a 2,2 unidades em metros. Tá? Então é isso que é a razão, é uma forma de você relacionar duas unidades. Você ainda poderia escrever de uma terceira forma, que é fazendo a divisão, tá? Pegando aqui, fazendo a divisão, tá? O dois pontinhos aqui significa divisão, né? Na fração também, o tracinho da fração significa divisão. Então, se eu fizer a divisão, vai dar um número decimal, faz 1 dividido por 2,2, tá? Mas essa não é muito utilizada, a gente utiliza mais mesmo a forma de fração, tá? Então, na situação apresentada anteriormente, a razão relaciona duas unidades de comprimento, braça e metro. E a gente vai estar estudando agora alguns outros tipos de razão que são bem conhecidas. Uma delas é a velocidade média e o consumo médio de combustível, tá? Quando realizamos uma viagem de automóvel, duas medidas que podemos determinar são a velocidade média do percurso e o consumo médio de combustível, ok? O que é a velocidade média? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. Então, o que é? A velocidade é uma razão entre a distância e o tempo. Ou seja, é a divisão da distância pelo tempo. E o consumo médio de combustível, que aqui a gente chama de C, é dado pela razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível consumido, né? Então, C, o consumo, é a divisão da distância pela quantidade de combustível, tá? Então, é um tipo de razão. Ah, isso aqui é bem conhecido, principalmente para quem viaja, né? Para calcular qual foi a velocidade média que fez no trajeto, quanto de combustível está consumindo em média, para ter uma ideia, né, do gasto que ele faz nessa viagem, tá? Então são razões aí bem importantes e bastante utilizadas no nosso dia a dia, ok? Então aqui vamos a um exemplo. Luiz e os filhos fizeram uma viagem de automóvel de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, a
Mamanguape, na Paraíba, onde foram visitar seus familiares. Observe as informações retiradas do painel de instrumentos do automóvel de Luísa e calcule a velocidade média do automóvel e o consumo médio de combustível. Então, a Luísa olhou lá no velocímetro dela, no marcador de quilometragem, e percebeu que eles percorreram 156 quilômetros. O tempo que eles gastaram foi 3 horas e o consumo de combustível foi 12 litros. Então agora a gente vai estar calculando essas razões. Então, para nós calcularmos a velocidade média, então a velocidade é o quê? É a divisão da distância pelo tempo. Ou seja, a distância foi 156, o tempo foi 3 horas. 156 dividido por 3 dá 52. Ou seja, 52 o quê? Quilômetros por hora. Por quê? Porque o 156 foi dado em quilômetro e o 3 foi dado em hora. Por isso que a velocidade ficou quilômetro por hora. Tá? Isso tem que observar. Se aqui fosse 156 metros, por exemplo, e 3 segundos, aí seria 52 metros por segundo. Sempre a unidade aqui da velocidade, você tem que olhar para a unidade que foi dada aqui. Aqui foi dado em quilômetro, aqui foi dado em hora. Por isso ficou quilômetro por hora. Tá? Então essa foi a velocidade média. Observem que é velocidade média. Não significa que eles andaram o percurso todo exatamente a 52 km por hora. Não. Teve momentos que andaram a velocidade maior, teve momentos que andaram a velocidade menor. Tá? Isso aqui é a média no percurso todo. Para calcular o consumo médio de combustível, então o que a gente vai usar? A distância percorrida dividido pela quantidade de combustível. Então a distância foi 156 e a quantidade de combustível foi 12. Dividindo 156 por 12, nós temos 13. Ou seja, 13 km por litro. Por que é quilômetro por litro? Porque o 156 é quilômetro, o 12 é litro. Então ficou quilômetro por litro. Ou seja, em média, esse automóvel anda 13 quilômetros com 1 litro de combustível. Bom, uma outra razão que a gente utiliza bastante é a chamada densidade demográfica. Tá? Então, uma maneira de medir a distribuição da população em certa região é por meio do cálculo da densidade demográfica, que corresponde à razão entre a quantidade de habitantes e a extensão territorial dessa região. Ou seja, é a divisão da quantia de habitantes pela área de terra dessa região. Em geral, a densidade demográfica é expressa em habitante por quilômetro quadrado. Né? Se a área da região for dada em quilômetros quadrados, vai ser habitantes por quilômetros quadrados. Se a área for dada em metros quadrados, vai ser habitante por metro quadrado. Tá? É só prestar atenção nas unidades que o problema fornece. Então, o nosso país ele é dividido em 5 regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Vamos ver. A região Norte tem uma população de 17.936.201 habitantes. E a área da região é 3.853.841 km². Então, a densidade demográfica da região Norte vai ser o quê? A divisão do número de habitantes pela área. Fazendo essa divisão aqui, vai dar aproximadamente 4,7. Ou seja, 4,7 habitante por quilômetro quadrado. Certo? Então, como é que você interpreta isso aqui? Significa que existem aproximadamente 4,7 pessoas por cada quilômetro quadrado. É claro que isso aqui é uma média, é uma aproximação, tá? Até porque não existem 4,7 pessoas, né? Ou é 4 ou é 5. Mas isso aqui é uma média considerando a região toda. Aqui na região Centro-Oeste nós temos, então, 15.875.907 habitantes e a área de 1.606.234 km². Fazendo a divisão, então, do número de habitantes pela área, nós temos aproximadamente 9,9. Ou seja, 9,9 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Observem que, então, aqui
já temos mais um número maior do que aqui na região norte. Isso significa o quê? Que a concentração de pessoas na região centro-oeste é maior do que na região norte. Aqui na região nordeste, então, nós temos essa população aqui, essa área. Fazendo a divisão, nós obtemos 36,8 habitantes por quilômetro quadrado. Observem já que é bem mais do que a região centro-oeste, né? Quase 4 vezes mais pessoas na região nordeste do que na região centro-oeste. Na região sudeste também, temos aqui as informações. Fazendo a divisão do número de habitantes pela área, obtemos aqui 94 habitantes por quilômetro quadrado, né? O que já era de se esperar, né? A gente conhece, a gente já sabe que na região sudeste é onde tem a maior concentração de pessoas, a maior população, né? Então, é bem maior esse número aqui do que nas outras regiões. E na região sul, também temos aqui, fazendo a divisão do número de habitantes pela área, temos aí 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Agora aqui fica algumas atividades para vocês estarem fazendo, tá? Vou deixar um tempinho para vocês pausarem o vídeo e estarem fazendo a leitura. E é isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês.